Deus. Fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Ó Deus querido, amado, esteja conosco nesse momento, meu Pai, que o Espírito Santo venha abrir nossos corações, nossos ouvidos espirituais para a Tua palavra, meu Pai. Que tudo que seja ministrado aqui venha alcançar solo fértil, meu Pai. Que venha repousar nos corações, meu Pai. Venha abrir entendimento, meu Pai. E que saiamos daqui modificados através do Teu Evangelho, através da Tua palavra, meu Deus. Então, grave em nós, meu Pai, os Teus ensinos. Grave em nós os Teus mandamentos, para que possamos segui-los, meu Pai. Não só aqui dentro, mas lá fora também. Então, esteja conosco nesse momento, em tudo que será dito aqui, meu Pai, seja dito conforme a Tua vontade. Desde já te agradecemos pelo Seu agir, meu Pai, pelo Espírito Santo nos capacitando, em nome de Jesus. Amém. O título que eu dei para essa pregação foi: Fujam, busquem e lutem o caminho do cristão. Essa passagem é um chamado para nós que seguimos a Cristo, a um lembrete muito poderoso sobre a nossa identidade e o nosso propósito. No texto que lemos, Paulo está escrevendo aqui para o Timóteo, um jovem presbítero, está escrevendo para Timóteo com instruções diretas e, ao mesmo tempo, cheias de encorajamento e desafios. Aqui Paulo está instruindo Timóteo a seguir o caminho, pois ele já sabia que bem pouco tempo ele já não estaria mais aqui, porque essa carta, quando Paulo escreveu, são as últimas cartas, se não posso dizer se é a última, mas são uma das últimas cartas que Paulo escreveu antes de ser morto, em 68 aproximadamente, no Império de Nero, na perseguição, no grande incêndio que teve lá, que Nero perseguiu os cristãos e matou ali Paulo. Então, os teólogos falam que ele foi escrito aproximadamente 65 depois de Cristo, 3 anos antes da sua morte. Então, Paulo já começa a instruir Timóteo de como deveria se portar, de como a igreja, de como um membro, uma pessoa, deveria se portar em diversas situações. Essa carta ela se diferencia um pouco das outras cartas paulinas, porque ele não trata diretamente de uma doutrina descentralizada, conforme Paulo sempre trata nas suas cartas. Ele tem uma doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito. Paulo aqui ele vai falar para Timóteo diretamente como que devemos nos portar em certos desafios, como que devemos ser em certas situações. E Paulo vai falando para Timóteo, ele vai dando coragem, e vai falando que vai ter desafios, mas que Deus vai estar com ele, que vai ajudar ele na caminhada. E ele começa dizendo aqui no versículo, no 6:11, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. E logo em seguida, ele convida a seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Essas palavras foram escritas para Timóteo, mas não são só apenas para Timóteo. Elas ecoam até os dias de hoje. Hoje a gente também pode se valer, usar esses ensinos de Paulo para nós, como seguidores de Cristo, para nós, como os verdadeiros seguidores de Cristo. Então, ecoam até hoje como um chamado para aqueles que seguem a Cristo. E Paulo nos lembra, conforme a gente leu, que há uma boa luta, a ser lutada. E ela é diferente das batalhas que enfrentamos nesse mundo. Batalhas talvez de coisas terrenas. Não, a batalha que Paulo fala aqui são batalhas espirituais. Batalhas que às vezes não enxergamos com os nossos próprios olhos, mas que estão sendo travadas. Então ele fala: lute um bom combate. Saiba se defender desse mal que está nos atacando. Saiba se defender de tudo de errado que está acontecendo. A gente enxergando ou não, tem uma luta invisível acontecendo. Então, Paulo está instruindo ali a Timóteo. Tenha um bom combate. Saiba como lutar, saiba como se defender, saiba como tratar o próximo, até mesmo os seus inimigos. Lute um bom combate. Então, ele vai instruindo Timóteo, ele vai falando sobre Timóteo, sobre diversas coisas nessa carta. Em um mundo onde nós nos encontramos hoje, com tantas coisas que podem nos distrair, televisão, aplicativos de streaming, celular, tudo isso pode nos distrair com muita facilidade. E isso ajuda a desviar o nosso foco do que devemos
seguir verdadeiramente, que é a nossa espiritualidade. Isso acaba nos afastando um pouco da nossa espiritualidade. Tantas coisas hoje nesse mundo moderno que podemos fazer com o estalar de dedos, segurando um celular, e que às vezes até ler a própria Bíblia dentro do celular a gente consegue, mas isso nos distrai, isso nos afasta da nossa espiritualidade, de ter uma vida com Cristo, de caminhar com Cristo, de entender qual o desejo de Cristo para a sua vida. Essas coisas nos distraem. E Paulo, então, nos convoca a focar naquilo que tem um valor eterno, naquilo que realmente importa. Porque tudo aqui nesse mundo vai ficar. Nada vai ser levado lá para o céu, nada vai ser levado para lá, tudo vai ficar aqui. Então, Paulo nos fala, foque no que tem valor eterno. Foque naquilo que verdadeiramente importa para Deus, e não para você. O que importa para Deus é que a gente foque no mundo espiritual, que a gente foque em buscá-lo, que a gente foque em segui-lo sobre toda e qualquer circunstância. Então, Paulo vem lembrar Timóteo aqui nesse pequeno pedaço, nesses 2 versículos, ele vem lembrar Timóteo sobre isso. Ele vem lembrar que temos que correr, temos que buscar uma vida piedosa, temos que buscar uma vida conforme a vontade de Deus. Amém? Então, eu separei essa pregação em 4 pontos, somente 4 pontos que eu achei importante. Tinha mais, mas pelo tempo separei em 4 pontos. E o primeiro ponto precisamos fugir dos falsos mestres e da ganância. Por que eu falei isso? Porque a partir do versículo 3 do capítulo 6, Paulo começa a falar sobre os falsos ensinos, sobre os falsos mestres, e que essas pessoas se tornaram orgulhosas e são dominadas pela cobiça e pela ganância. Então, Paulo faz um alerta, uns versículos antes, sobre esses falsos mestres. Temos que ter cuidado sobre as doutrinas que estão sendo pregadas nas igrejas. Temos que ter cuidado sobre o que está sendo dito nas igrejas. Então, Paulo faz um alerta para Timóteo, mas faz para nós também hoje. Cuidado com o que vocês estão vendo nas igrejas, pois nem tudo que está sendo pregado é o Evangelho do nosso Senhor. Temos que ter discernimento do que é ou não é o caminho de Deus, o que pertence ou não pertence a Deus. Então, Paulo já começa a instruir Timóteo da seguinte forma: cuidado com os falsos ensinos, cuidado com os falsos mestres da lei, que se dizem mestres da lei, mas não são. Eles se tornaram arrogantes, eles se tornaram gananciosos, eles pregam um evangelho que só quer saber dos frutos de enriquecer, só quer saber de enriquecer. Então, cuidado com esses falsos mestres, com essas falsas doutrinas que aparecem. E para a gente também, né, irmãos? A gente vê muitas doutrinas hoje que a gente vê que não estão muito pactual com a Bíblia. Então tomem cuidado com tudo que você vê na internet, com tudo que você ouve. Cheque a Bíblia, fale com o seu pastor, com a sua liderança, vê se realmente aquilo ali está de acordo com a vontade de Deus, com a vontade da palavra. Então, sempre que eu faço isso, que eu escuto alguma coisa diferente, eu já vou para a Bíblia. Opa, calma aí, onde está isso na Bíblia? Eu não sei de cor tudo salteado, mas onde está isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia? Tem, deixa eu ler. Para ver o que a Bíblia está fazendo, fala sobre aquele assunto, sobre aquilo, se aquilo realmente é verdade. Então, cuidado, já começa a fazer um alerta. Cuidado com os falsos mestres. Ele também fala que não devemos buscar, em primeiro lugar, as riquezas desse mundo. Então, cuidado que seu coração estiver voltado para as riquezas desse mundo. Não que seja errado, conforme eu sempre falo, querer algo, querer trocar de casa, querer trocar de carro. Não, isso não é errado. Errado é seu coração, isso tomar o lugar de Deus na sua vida. Pois, em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus, e não essas coisas. Essas coisas são consequência da tua busca diária ali com Deus. Se você vai ter ou não um carro, isso não vai fazer diferença para a sua vida, irmão. O que faz diferença é você ter uma vida seguindo o coração e a vontade de Deus. Isso faz diferença para a sua vida. Então, Paulo, ali nos versículos anteriores, chama a atenção de Timóteo e fala: cuidado com esses lugares que falam que se você virar cristão, você vai se tornar rico. Isso não está na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia. Então, Timóteo fala isso: cuidado com essas pessoas que vendem o evangelho para você de forma fácil, de forma gratuita, que falam que não vão ter desafios, dificuldades. Cuidado. Então, Paulo já faz o primeiro alerta para Timóteo:
Cuidado com esses ensinos, com esses falsos ensinos que dizem pregar o Evangelho, mas na verdade não pregam. Só querem saber de vender o Evangelho, uma forma fácil de enriquecer, de acumular bens. Então devemos ter uma conduta, através disso nós conseguimos ver que devemos sim ter uma conduta que agrade a Deus. Devemos nos preocupar com nossas almas e não em acumular bens. Então o que Paulo está falando é isso, não acumule bens, porque isso não leva para lugar nenhum. Acumule bens, tesouros espirituais, porque isso leva para a eternidade. Nós vamos levar para a eternidade. Então não se preocupe com os bens desse mundo, não se preocupe com tudo que você conquistou. Se você conquistou, é graças a Deus. Então não se preocupe com o que importa, que é conquistar tesouro no reino. Conforme você trabalha na igreja, conforme você vem à igreja, conforme o que você está fazendo para o reino de Deus. Então Paulo faz isso, se preocupe com isso, se preocupe com as coisas de Deus, que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando Cristo fala isso, não que os carros serão acrescentados, o imóvel será acrescentado, não. Quando ele fala isso, é o que precisamos para viver será acrescentado. A nossa roupa, a nossa comida, tudo o que precisamos para viver um dia após o outro será acrescentado por Deus. Então, primeiramente, busque o reino de Deus. Paulo já faz esse alerta. Cuidado para não nos separarmos de Deus. E como servos de Deus, devemos ter esse discernimento e nos separar das falsas doutrinas e das práticas pecaminosas. Nós, como servos de Deus, não podemos ser enganados por essas falsas doutrinas e essas práticas que se dizem verdade, mas são pecaminosas. Então devemos ter muito cuidado, devemos ter esse discernimento. Mas, Carlos, como que eu tenho esse discernimento? Lendo a palavra, sabendo o que Deus quer para a sua vida. Eu, no meu início da minha carreira, da minha jornada cristã, eu tinha não dúvidas, mas dúvidas assim, na leitura bíblica, digamos assim. Eu lia, não entendia muita coisa, o que isso interferia na minha vida pessoal, na minha vida social, fora da igreja. E, graças a Deus, pude contar com um pastor, com um diácono, Eduardo, que me instruiu bastante nessa caminhada, nessa direção do que é seguir os caminhos de Deus. Então, que a gente possa, se você não souber como que isso pode influenciar na sua vida, procure alguém, procure um amigo, procure um companheiro que está do teu lado. Você sabe o que fala isso aqui na Bíblia? Eu não estou entendendo muito bem. Alguém vai saber, tenho certeza que alguém vai saber. Se a pessoa não souber, não sei não, vou procurar ali um diácono. Tenho certeza que tem os diáconos daqui presentes sabem também, então procure a sua liderança para saber que nós não podemos ser enganados por essas doutrinas, por essas vãs doutrinas que são espalhadas pelo mundo, entre tantas. Hoje em dia, o que tu mais vê na internet são doutrinas de religiões que estão crescendo, que falam que Cristo não é Deus, que falam contra a divindade de Cristo, que falam que o Espírito Santo não existe, que a Trindade é um pecado. Então, cuidado para não cair nessas teologias, nessas doutrinas falsas que se espalham, pois o que nós pregamos, o que é dito aqui nessa igreja é baseado 100% na Bíblia. Então, cuidado com as vãs doutrinas que são espalhadas. Então, Paulo já faz esse alerta para Timóteo, para nós também no dia de hoje. E eu falo, nossa felicidade nunca deve estar nas coisas deste mundo, mas puramente e simplesmente em Deus. Nós temos que ser felizes por estarmos em Deus, por estarmos conectados em Deus. Isso deveria ser, para muitos de nós, suficiente para a nossa vida. Estar conectado com Deus, estar ligado com Deus. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Você sabe como é maravilhoso isso? Nós temos o Espírito Santo. O Antigo Testamento, e ali também os discípulos de Jesus que andaram com Jesus, quando andavam com Jesus, eles não tinham esse privilégio de ter o Espírito habitando dentro deles, e nós temos. E o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo que habita dentro de nós? O que nós estamos fazendo, o que nós estamos movendo para alegrar esse Espírito, para alegrar o nosso Deus? Então, cuidado, que a nossa felicidade deve estar em Deus, puramente, simplesmente em Deus, e não nas coisas que conquistamos, e não nas coisas que queremos ter. Eu quero ter uma coisa, então só vou ser feliz se eu tiver aquela coisa. Não, nosso coração deve estar puramente em Deus. Temos que ser felizes, somos felizes
em Deus, pois Ele nos prometeu maravilhas grandiosas que se eu falasse aqui não teria como esclarecer. Então, confie em Deus, tenha um Deus mais perto, mais íntimo de vocês. Amém? Segundo ponto, devemos seguir as virtudes cristãs. Ele fala aqui, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Paulo, quando fala isso para Timóteo, ele está falando o seguinte: ao mesmo tempo que devemos nos afastar de algumas coisas, essas práticas que não combinam com o Evangelho, que nos levam ao pecado, nós devemos nos afastar dela. Só isso não é o suficiente. Nós temos que buscar, nós temos que seguir virtudes cristãs. Então não é só deixar de fazer, é fazer algo também para o reino. Então somente o deixar de fazer é bom, mas para ficar completo, digamos assim, nós temos que seguir as virtudes cristãs que ele diz ali. Nós temos que ir atrás, temos que buscar, nós temos que correr atrás dessas virtudes cristãs. Não basta nos afastarmos do que é errado, é preciso seguir o que é certo. E seguir as virtudes cristãs é mais do que simplesmente ter um bom comportamento. É mais do que ter um comportamento bom, ser bom, digamos assim, né? Ser educado, ter um bom comportamento, é mais do que isso. Seguir essas virtudes cristãs é mais do que isso. É viver de uma maneira que reflita o caráter de Cristo. E Cristo tem que ser o nosso espelho, Cristo tem que ser o nosso olhar, a nossa direção. E se a gente vive, busca, segue essas, como ele fala, essas virtudes, nós temos que seguir a Cristo, pois Cristo, Ele é o perfeito, digamos assim, que teve todas essas virtudes, que através dele nós conseguimos enxergar todas essas virtudes. Então, que o nosso espelho seja completamente Cristo, que devemos seguir a Cristo, que devemos refletir o caráter de Cristo. Não apenas as qualidades externas, mas frutos de uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz seguir essas virtudes. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos de forma alguma fazer isso. É através do nosso interior que o Espírito Santo trabalha. Não vou dizer que vocês vão sair daqui já tem isso tudo, ótimo. Não, é aos poucos. É um processo que a gente chama de processo de santificação. Já somos salvos, já somos santos, mas até que a gente se encontre com Ele, nós estamos passando por um processo de santificação. Então nós temos que buscar algumas coisas, e esse processo que vai levar a nossa vida toda. A gente nunca vai sentar e vai falar, pronto, fiz tudo conforme a vontade de Deus, já posso ir para o céu. Não, a gente sempre vai estar em processo de santificação, até que a gente morra ou até que Ele volte. Esse processo não vou dizer eterno, né? Porque a gente não é eterno. A gente podia ser eterno, né? Mas não é eterno. Só Ele é eterno. Tem um limite, até que a gente morra ou até que Ele volte. Então, é um processo de santificação. Seguir isso não é da noite para o dia, mas é o Espírito Santo que nos capacita interiormente. É Ele que transforma, é Ele que vira a chave, é Ele que que abre o nosso entendimento e fala, opa, isso é errado, estou fazendo isso de errado. Vou mudar, ponto. O Espírito Santo já tocou antes, já nos mostrou antes que aquilo estava errado, que a partir de agora nós vamos nos transformar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos seguir essas virtudes mais do que prata ou ouro. Essas virtudes devem ser mais importantes do que tudo que conquistamos aqui na terra. Todo o nosso dinheiro na conta, todo o nosso... tudo que a gente ganha, tudo, prata ou ouro, tudo. O mais importante é seguir a Deus e, com isso, seguir essas virtudes, conseguir entender o desejo de Deus para a nossa vida. Então, que a gente possa ter isso em mente. Nada é mais importante do que o reino de Deus. Nada nesse mundo é mais importante do que seguir a vontade de Deus. E Paulo, ele está nos falando para seguirmos, e ele faz 6. Eu não tinha contado antes, eu contei agora. São 6 virtudes para seguirmos. E a primeira que ele fala é a justiça.
que sigamos a justiça. É viver de forma íntegra, agindo com honestidade e respeito em todas as áreas da nossa vida. Então, seja justo com tudo que você irá fazer, com a forma como você irá fazer. Essa integridade está conectada diretamente com Deus, com a lei de Deus, com as suas promessas, pois é por meio dela que entendemos o que é correto aos olhos de Deus. Então, essa justiça não é nossa, não é uma justiça dos homens, é a justiça divina, que devemos entender o que Deus quer para a nossa vida. Como que faço isso? Lendo a palavra, eu sempre vou repetir isso essa noite. Lendo a palavra, que é através dela que a gente sabe como devemos agir em certas situações da nossa vida. É através dela que podemos entender que desafios vão surgir e a gente pode superar. Vou dar um exemplo, não está aqui, mas veio na cabeça. Pessoas com dificuldades financeiras que podem fazer de meios, digamos assim, meios ilícitos para ganhar mais dinheiro, digamos assim. As pessoas pensam, não, eu estou passando por uma dificuldade, então vou fazer algo ilícito, só um pouquinho aqui, para que nesse mês eu possa ganhar um pouquinho mais, para depois eu compenso. Você está fazendo errado, não é assim que devemos agir, não é justo fazermos isso para com Deus, nem para com os homens, pois leis estão ali para serem respeitadas e cumpridas. Então, que a gente possa ser justos em tudo que iremos fazer. Cuidado com o jeitinho brasileiro. Nós brasileiros temos essa fama, né? Ainda mais o carioca, do jeitinho. Dá com jeitinho, a gente consegue fazer isso aí. Cuidado com esse jeitinho, porque se não for da vontade de Deus, se não for legal, se não for Deus permissivo, Deus permite, cuidado com o que você está fazendo, porque isso pode te afastar de Deus, isso pode te afastar das bênçãos que Deus quer derramar para a sua vida. Então, cuidado, seja justo em tudo, em todas as áreas da sua vida, que Deus vai te abençoar. E o segundo que ele fala é piedade. Ter uma vida piedosa, ter uma devoção prática, é amar a Deus e ao próximo. Isso é ter piedade, é ter uma vida piedosa, é orar, buscar a Deus, jejuar, buscar a Deus em todo momento, orar, buscar a Deus, ler a palavra, buscar a Deus. Isso é ter uma vida piedosa, em todo momento, em todas as circunstâncias, é ter uma devoção prática, não só na teoria. Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que jejuar, mas eu não faço não, deixo para os outros fazer aí, que tá bom, isso aí na minha vida não me pertence, está errado. Temos que pôr em prática essas coisas, nós temos que pôr em prática uma vida piedosa, e não só essas práticas, mas amar a Deus e ao próximo. Isso também faz parte de uma vida piedosa. Amar o próximo, muitas das vezes, são os próximos, amigos, inimigos, são todos que estão próximos de você. É amá-los, respeitá-los, ajudá-los conforme você pode ajudar. Então, que a gente possa ter isso em mente também, a piedade e amar a Deus. Amar a Deus sempre tem que estar no nosso coração. Ame a Deus, em primeiro lugar. Mais uma vez eu digo, ame a Deus, que isso é a base, digamos assim, da nossa fé, é a base do que precisamos. O outro que ele fala, o terceiro, é fé. Ter fé em Deus, ter fidelidade. Uma tradução da palavra fé que eles usam também é fidelidade. É ter fidelidade ao seu Deus, é saber o que Deus quer para a sua vida e ser fiel àquilo, até o fim, até que a gente se encontre com Ele. Tenha fé nas promessas de Deus para a tua vida. Tenha fé que tudo que Deus falou vai ser cumprido. Tudo aquilo que Deus falou no seu coração, no seu quarto, naquele momento de oração, Deus vai cumprir. Quando e onde? E só Ele sabe. Só Ele sabe quando que Ele vai cumprir, quando que Ele vai fazer. Mas se Ele falou para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que vai fazer algo na vida de vocês, Ele vai fazer. Então tenham fé, caminhem segundo a vontade de Deus. Não questionem Deus se Ele está demorando ou não. Quem não somos nós para questionar? Sempre que eu tento questionar Deus, me vem na mesma hora a passagem de Jó, quando Deus fala para Jó: quem é você? Onde você estava quando eu fiz o firmamento? Quando eu fiz aquilo outro? Quem é você comparado a mim? Então, não podemos questionar a Deus. Devemos sim conversar com Deus, orar a Deus, mas no momento certo Ele vai agir poderosamente sobre tudo que Ele falou para nós. Amém? O outro ponto que ele trata aqui é o amor. Amor é sacrificar-se pelos outros em vez de explorar os outros. A gente não tem que explorar os irmãos, nós temos que se sacrificar por eles, amar
a eles de toda e qualquer situação, de toda e qualquer forma, e não explorar. A exploração não faz parte de uma vida cristã, meus irmãos. Nós devemos amar uns aos outros, que pelo amor, tenho certeza que pelo amor, aquela pessoa também vai te amar e vai te ajudar quando for a hora que você precisar de uma ajuda. Então é pelo amor, não é pela dor, não é pela exploração, é pelo amor. Então ame o seu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Ame, ajude o seu próximo. O outro ponto que ele fala que nós devemos buscar é a perseverança. Perseverança. Permanecer firme, mesmo diante das dificuldades. Persevere. Isso faz parte da vida também cristã. Perseverança. Persevere até o fim. Persevere até que... Persevere. Não tenho o que falar. Persevere até o fim. Esteja com Deus. Esteja junto com Deus. Tenha fé em Deus. Persevere. Caminhe junto com Deus, com seus amigos, com a sua esposa. Persevere. Perseverança faz parte da vida cristã. E o último ponto que ele fala para nós buscarmos é a mansidão. Se comportar com humildade, gentileza e submissão a Deus. Então devemos ser mansos no falar, devemos ser mansos no fazer, devemos ser mansos na nossa submissão a Deus. Não confunda mansidão com não está vindo a palavra agora. Mansidão com ser explorado, ser feito, desculpa a expressão, ser feito de idiota, digamos assim. Não é isso que a palavra está falando para ser humilde. Para ser humilde é reconhecer que tem um Deus que é superior a nós, que devemos fazer tudo conforme a vontade dEle. Então seja humilde. Mais uma vez eu digo, no falar, no agir, em tudo que devemos fazer, faça com humildade, pois não somos a última Coca-Cola do deserto, não somos o último biscoito do pacote, não. Deus é mais do que nós, então sejamos humildes em tudo que iremos fazer. Amém? Falei 2 pontos, agora vamos para o terceiro ponto. Precisamos combater o bom combate. Isso é a partir do versículo 12. Paulo está nos encorajando a viver com determinação e propósito, sabendo que vamos batalhar contra o mal. Esse mal tenta de todas as formas minar nossa confiança e a nossa devoção a Deus. Conforme eu disse, meus irmãos, existe, sim, uma batalha que tenta nos afastar a todo momento e a toda circunstância do nosso Deus. Então cabe a nós, com coração forte, com fé, com piedade, com amor ao próximo, batalhar essa batalha, lutar essa batalha, fazer um bom combate, lutar contra essas forças espirituais, orando, jejuando, buscando o nosso Deus, que Ele vai estar conosco nesses momentos de dificuldade, Ele vai estar conosco nesse momento que sentimos que estamos sendo atacados, que aquilo pode nos afastar da nossa fé. Ore, busque a Deus, pois sabemos que o mal existe. E conforme o pastor já falou aqui, ele existe há muito mais anos do que cada um aqui de nós. Ele existiu muito antes, muito antes de nós. Então, é um inimigo astuto, é um inimigo que sabe como fazer que a gente se afaste de Deus. Então, orem para que vocês não se afastem da vontade de Deus. Busquem a Deus para que isso não ocorra, para que a gente não venha no piscar de olhos, sem entender, já estamos longe de Deus. É porque o mal está presente. Então, que viemos a combater o bom combate, que viemos a lutar contra essas forças do mal que são espirituais, que possamos orar, buscar a Deus. Vou dar um exemplo. Imagine alguém que está passando por um período de dificuldades, que ali naquele momento, conforme eu falei, ele é tentado, que a gente não deixa de ser, conforme eu falar, que a gente não venha a fazer tudo para se dar bem, para sair daquela situação. Não. Busquem a Deus. Orem. Perguntem se aquilo que você vai fazer, quais são as consequências daquilo que você vai fazer. Se aquilo é bíblico, se aquilo não é bíblico. Mais uma vez estou falando. Leiam a palavra, busquem a Deus, orem a Deus, para que a gente possa estar em sintonia com o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Então, Ele vai nos dizer o que devemos fazer. E se o que Ele falar não nos agradar muito, faça,
porque é a vontade de Deus que vai ser cumprida. Não é a nossa que deve ser cumprida, não é a nossa vontade, não é o nosso desejo. O que a gente tem que fazer é combater o bom combate, guardar o Evangelho, guardar os ensinos de Jesus, para que no primeiro desafio que a gente vê, saber como se comportar como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro adorador de Deus. Então, combate, o bom combate da fé envolve esperança, confiança em Deus e compromisso com os valores do Evangelho. Mesmo que a caminhada seja desafiadora, meus irmãos, e não é fácil. Esteja com Deus, combata um bom combate, fique firme nessa promessa de Deus. E o quarto ponto, precisamos tomar posse da vida eterna. É o que diz o versículo 12. Paulo está dizendo, você já tem a vida eterna, tome posse dela, usufrua, viva a luz de uma nova vida, essa nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Paulo ele está nos lembrando que não é apenas uma promessa futura, mas sim uma realidade que já começou em nós, que já está presente em nós, a vida eterna. Então já começou. Então, tome posse da vida eterna. Saiba que você vai estar lá no futuro, ao lado de Deus, lá no céu. Então, tome posse dessa vitória, tome posse. Paulo está falando, tome posse, receba isso em nome de Cristo. Tudo ao seu redor vai passar. Tudo ao seu redor vai passar, vai acabar. Mas você já tem a vida eterna. Isso é mais importante. Nós já temos essa vida eterna. Já está garantida essa vida eterna para nós. Sou eu que estou falando? Não. É a Bíblia que fala para nós. É Jesus que falou para nós que nós já estamos predestinados desde antes mesmo de nascermos. E quando acontecer, ou a nossa morte, ou quando Ele voltar, nós encontraremos com Deus. Nós estaremos com Deus. Não é porque eu disse, é porque Ele disse. Então, tome posse. Nós já estamos salvos. Então, viva uma vida de acordo com essa promessa. Viva uma vida para a eternidade, não para aqui, para o presente. Por isso que Paulo, lá no início, ele fala, viva uma vida conforme a vontade de Deus, porque nós temos que viver uma vida para a eternidade, buscando as coisas da eternidade, e não as coisas aqui desse mundo. Então busque o reino de Deus. Temos uma riqueza e uma herança que nem ferrugem, nem traça, nem ladrão pode roubar, que é a vida eterna. Então, se garanta nisso. Temos a vida eterna em nossos corações. Tenha fé nessa promessa de Deus. Nossa verdadeira cidadania, ela está nos céus, meus irmãos. Somos brasileiros, a maioria acho que aqui é brasileiro, não tem nenhum estrangeiro, né? Não sei, estou falando como todos os brasileiros. Somos brasileiros, mas a nossa verdadeira cidadania é filhos de Deus. É lá no céu, é lá no alto, quando estaremos presentes, louvando e engrandecendo cada vez mais o nome do nosso Senhor. Então, essa é a nossa cidadania. E lá, meus irmãos, conforme diz a palavra, lá não tem sofrimento, incerteza, dor. Nossa vida está segura em Cristo Jesus. Nada disso aqui nós vamos levar para lá. E tomar posse da vida eterna é permitir que essa esperança transforme o nosso modo de viver. Não é só saber que temos a vida eterna, mas que isso transforme o nosso modo de viver, transforme a nossa vida enquanto estamos aqui nesse mundo. Então, que isso transforme cada vez mais o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, que todo o nosso ser seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que é dele que vem esse poder. De nós mesmos nós não temos poder nenhum, é dele que vem esse poder. E buscar comunhão com Deus diariamente. Devemos cultivar a fé, praticar o amor, a justiça e manter a perspectiva de que nossa verdadeira recompensa e lar está lá com Ele, não aqui. Nossa verdadeira recompensa, nossos espólios, digamos assim, do bom combate que estamos combatendo, não vamos ganhar aqui nesse mundo, está lá nos céus. Então é disso que se trata esses 2 versículos que Paulo escreve aqui para Timóteo. Lute, persevere e busque o reino de Deus, que nossa promessa final já está garantida em Cristo Jesus. Amém? Para concluir, só vou falar 4 pontos. Fuja dos falsos mestres e da ganância. Fuja desses ensinos falsos. Siga as virtudes cristãs. Combata o bom combate e tome posse da vida eterna. Que isso te transforme
de dentro para fora. Que o Espírito Santo te transforme de dentro para fora. Amém? Chamar o louvor. Cadê o Lucas? Lucas fugiu? Lucas? Se estiver ligado lá. Assim. Amém. Vamos ficar de pé para podermos louvar a Deus. Louvor, deixar. Escolhi viver meus sonhos, não os teus. Decidi trilhar meu rumo e o teu. Deixei com a minha cruz e não carreguei. Jesus, o meu ego me afastou do teu querer. Eu queria um caminho largo pra correr. Esqueci que era apertado e passo a passo. Só confiar. Enfim, me parou pra ouvir. Eu ouvi você falar. Vem que eu guio, é só confiar. Chamou a mim, grato só Deus. Deixar o que construí, deixar o que fiz pra mim, chamou a mim. Trato só devo andar, deixar o que construí, deixar o que fiz pra mim, deixar. Que tenho aqui, me alegrarei, pois eu sei tenho a ti. Me prostro ao chão pra agradecer o teu amor por mim, teu sangue sobre mim. Chamou a mim, grato só devo andar, deixar o que construí, deixar o que fiz pra mim. Chamou a mim, grato só devo andar, deixar o que construí, deixar o que fiz pra mim. E se eu perder
Glória a Deus. Oh Deus Pai, Deus querido, nos leva agora em segurança para os nossos lares, meu Pai. Que possamos, meu Pai, reconhecer sua soberania sobre nossas vidas. Que possamos cada vez mais, meu Pai, abandonar as práticas que não te agradam, meu Pai, e voltar o nosso coração completamente para Ti. Então esteja conosco, instrua-nos, meu Pai, da sua soberana graça, sobre a sua soberania, meu Pai, sobre nossas vidas. Esteja conosco, meu Pai. Capacita-nos a ser servos melhores. Capacita-nos, meu Pai, a ser cristãos melhores. Pois dependemos de Ti para tudo, meu Pai. Então, façamos nos abandonar das velhas práticas, que sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E que a Igreja do Senhor diga amém. Amém. Vão em paz. Os diáconos vão estar aqui, a oração está com óleo. Amém.